Olá, aluno! Olá, aluna! Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou a professora Rosimeire e vou estar com vocês na disciplina Técnicas de Negociação. Hoje nós vamos falar a respeito dos seguintes objetivos da segunda semana: apresentar as características de personalidades dos negociadores, conhecer os 4 estilos individuais que interferem na hora da negociação, refletir a importância de se estabelecer estratégias e táticas em uma negociação visando seus melhores resultados e demonstrar, a partir de alguns exemplos, a situação ou situações de técnicas, habilidades e estilos diferentes para a negociação. Como nós podemos perceber, é importante quando nós vamos participar de algum processo de negociação, nós conhecermos quem são as pessoas pelos quais nós iremos negociar. Então, é interessante sabermos as características dos negociadores. É muito interessante sabermos os estilos de negociação, porque isso pode influenciar na negociação e na tomada de decisão, na escolha, que seja uma escolha que esteja envolvendo ali os benefícios para os dois lados, sendo que nenhum nem outro saiam perdendo. Então, aqui trabalhando um pouquinho com as características de personalidades dos negociadores. Então, em uma negociação, nós sempre vamos encontrar com frequências com pessoas diferentes, não é verdade? Eu sou diferente de você, que é diferente de ciclano, que é diferente de beltrano. Não existe pessoas iguais. Até os gêmeos, quando nascem, cada um nasce com a sua personalidade ou vai construindo a sua personalidade ao longo do tempo. Então, todos os tipos de postura, de comportamento vão estar ali enraizado naquela pessoa. O que não vai ser os mesmos comportamentos, as mesmas posturas em relação a outras pessoas. Então, uma negociação sempre vai ter, com frequência, pessoas diferentes, pessoas que pensam diferentes, pessoas que têm culturas diferentes, estilo de vida diferente. E querendo ou não, isso acaba influenciando em uma negociação. Então, é por isso que nós devemos estar sempre atentos para identificar ali, né, quais são os princípios iniciais para identificar ali, saber agir em relação a esses princípios em uma negociação. Então, é muito importante quando nós conhecemos quem são as pessoas, quem são esses agentes que vão fazer parte do processo de negociação. Bem, então, dentro deste aspecto, quando a gente conhece as características das pessoas, né, isso tudo pode nos ajudar no estabelecimento de táticas de negociação, inclusive aquelas que são estratégias que vão visar a melhoria assim de uma forma possível para um lado e para o outro. Então, quando eu conheço as características das pessoas com quem eu vou sentar em uma mesa de negociação, eu consigo tomar posturas, eu consigo buscar, né, aquele comportamento que vai trazer segurança, que vai trazer tranquilidade para a parte pelo qual eu estou negociando. Então, eu tenho que conhecer esses aspectos, até porque vão ser com base nessas características, com base neste perfil, é que a negociação ela vai se desenvolver. Bem, então dentro deste processo, nós temos 4 estilos, assim também personalidades. Nós temos o estilo analítico, programático, afável e expressivo. São
né, os 4 estilos e personalidades. Essa classificação de personalidade, ou de estilo e personalidade, surgiu lá na Grécia Antiga. Então, isso não é de agora. E lá naquela época, se buscava conhecer, né, identificar ali as formas de personalidade das pessoas. Então, buscava conhecer, dependendo ali do comportamento, dependendo da ação daquela pessoa na tomada de decisão, buscava-se saber em qual personalidade ou em qual estilo essas pessoas se enquadravam. Então, isso, querendo ou não, era visto como uma forma de colaborar com o sucesso ali dos propósitos das negociações e até mesmo nas relações humanas de modo geral. Então, quando os negociadores eles estudavam os agentes que estariam negociando, então eles buscavam saber dentro de qual prospecto aquele que o negociante ou o negociador poderia se enquadrar, ou no analítico, ou no pragmático, no afável e no expressivo. Bem, aqui nós podemos ver de modo geral, né, uma figura de modo geral, em que a junção de umas características ou de uma variável com outra variável vai ditar o comportamento de personalidade ou de estilos daquele negociador ou do negociante ou negociado, ou quem vai participar deste processo. Então, nós temos aqui, por exemplo, que como vocês podem ver, do lado esquerdo. Então, eu tenho a razão, somado com o pensamento lento, eu vou, né, estar dentro do processo de analítico. Então, o analítico, ele tem um tom de voz constante e ele tem como gesto, nessa característica, de ser uma pessoa pensativa. Então, ele é uma pessoa que não reage de forma rápida a determinados processos que dependem de tomada de decisão. Ele vai analisar, reanalisar, pensar, analisar novamente, reanalisar, até ele sentir segurança na opção para a tomada de decisão. Bem, para o perfil afável, quando eu estou mais do lado esquerdo, que eu vou dizer, né, do lado positivo, do lado esquerdo, quando eu tenho do meu lado esquerdo a emoção e ao mesmo tempo também eu tenho aquela questão, né, de lentidão, de ser lento aqui no caso do raciocínio, né, então eu estou dentro de um processo afável. Então, o afável é aquela pessoa que tem gestos suaves, delicados, um tom de voz de inflexão. São pessoas que são movidas pela ação, pela emoção, né? Enquanto que o analítico, ele é movido pela razão. Quando eu trabalho, né, com a questão do pragmático, eu tenho a razão e aquele comportamento rápido para tomar a decisão. Então, eu tenho um tom de voz firme, eu consigo expressar essa firmeza sem titubear. E quando eu tenho a emoção mais esse processo rápido, eu estou dentro da personalidade expressiva, onde meus gestos eles vão ser largos e o meu tom de voz também vai ser de inflexão. Então, isso é uma análise que pode ser feita para tentarmos ali descobrir ou entender como é o comportamento em relação aos gestos, em relação ao tom de voz daquelas pessoas que são analíticas,
que são afáveis, que são pragmáticas ou que são expressivas. Bem, então vamos aqui para a pessoa pragmática, né, que tem aí o estilo ou tem o perfil pragmático. Como que essas pessoas elas reagem? Igual, por exemplo, aqui nessa charge, né? Tá aqui assim, olha, uma pessoa tá falando com a outra assim, olha, você é muito pragmático, né? Aqui a mulher falando para o rapaz, né? A moça, né, falando para o rapaz, você é muito pragmático. E o rapaz respondendo a moça, você é muito confusa. E aí os dois ficam naquela, né? Um tentando entender o que o outro quer dizer e estão ali. De repente, né? De repente, o homem fala, defina pragmático. E ela fala, como assim confusa? Então, ou seja, eu consigo perceber nas outras pessoas, é muito mais fácil, né? Quem está do lado de fora perceber o comportamento nas outras pessoas do que a própria pessoa. Às vezes a pessoa ela não reconhece que ela é e ela dá sinais de que seja. Então, pragmáticos são aquelas pessoas que vão direto ao assunto. Não gostam de enrolação, gostam de ser objetivo. Então, são pessoas que não gostam de perder tempo. Tempo é dinheiro, não é verdade? E seus gestos são assertivos. Né? O seu aperto de mão é firme, o seu tom de voz é firme. É uma pessoa decidida, é uma pessoa que, querendo ou não, ela passa, né, aquela questão da segurança, né, nas suas tomadas de decisão. Bem, além disso, o pragmático, ele se mostra assim, né, obstinados e impacientes, porque quando eles estão em uma negociação, que eles estão percebendo que a outra parte está enrolando, eles não gostam, eles não se sentem à vontade, aquilo ali gera uma impaciência, gera ali um certo estresse, porque ele gosta das coisas rápidas, das coisas bem resolvidas, sem precisar de muitas enrolações. São pessoas extremamente organizadas, mas não excessivamente metódicas, sabe? Onde isso tem que ficar assim, porque sempre foi assim. Isso daqui eu não posso tirar daqui, porque se tirar daqui vai acontecer isso. Não, eles não são a esse ponto, a esse nível. E também eles não perdem tempo com coisas bobas, algo que eles acreditam que ali a pessoa está estressando à toa, se eles fizeram a leitura que isso não tem nada a ver. Então, são pessoas também que, além de ser impaciente quando elas percebem que as pessoas estão enrolando, que as pessoas estão ali, como se diz, enchendo mesmo, né, o saco, ele, então, reage de forma diferente do que os demais. Já o analítico, o perfil, né, e o estilo aqui do profissional, do negociador ou de quem está participando de uma negociação com o perfil analítico. Para as pessoas deste perfil, quanto mais quantidade de informações, detalhamento, por exemplo, de um produto ou de um serviço, da funcionalidade deste produto ou deste serviço, mais sucesso a pessoa ela vai ter ali na negociação. O analítico, ele gosta de detalhes. Então, o pragmático, por exemplo, junto com o analítico, não vai dar muito certo. Porque o pragmático, ele é muito objetivo. Ele não gosta de ficar perdendo tempo com detalhes. Ele gosta de ver o todo, tá? E o analítico, ele é diferente. Ele é uma pessoa que ela é organizada também, tem um tom de voz constante, com pouca variação, porque ali essa pessoa ela está analisando, ela analisa tudo, analisa todos, como se fosse assim, todos os sinais que ali aparecem. Então, quanto mais informações o negociador tiver em mãos para convencer, para persuadir aquela pessoa analítica, mais vantajosa vai ser essa negociação. Bem,
As pessoas, né, com estilo ou com perfil analítico são atentas, né, porém não demonstram as emoções facilmente. São pessoas que elas olham assim, que as outras entendem que elas são frias, que são calculadoras, tá? Essas pessoas procuram sempre entender as vantagens e desvantagens e todas as possíveis consequências na aquisição, por exemplo, de um determinado bem. São pessoas preocupadas, então elas já pensam lá na frente o que aqui no presente está acontecendo e como que isso no futuro poderá se desenhar. Então, as pessoas analíticas, elas têm preocupações em ser justas, em agir com base em princípios, em valores, tá? E de algumas vezes até com uma determinada rigidez. Isso aí faz parte desse perfil. São pessoas que não gostam de injustiça, preocupam com o bem-estar das outras pessoas, mas essa preocupação ela não é visualizada, né, ali assim, observada de forma nítida, tá? Porque essas pessoas, elas não demonstram as emoções facilmente. Essas pessoas também, ao contrário, né, do pragmático, elas são analíticas, né? Elas são metódicas, elas são idealistas, elas gostam de aprender e pesquisar. Então, neste aspecto, a pesquisa, o conhecimento, ela valoriza muito este aspecto, até porque ela, quando vai tomar uma decisão, ela tem que estar certa daquilo que ela está tomando. Então, nada melhor do que buscar informações, do que buscar conhecimento para ter certeza que aquela decisão que ela está tomando é uma decisão que vai beneficiar todos. Podem ser, neste caso, podem passar uma impressão de que de não saírem do lugar ou de ficarem paralisados pelo tempo que levam para decidir. São pessoas extremamente, nessa parte, meio que inseguras, porque elas precisam sempre estar buscando um motivo e desse motivo verificar o que pode ser consequência, o que pode ser vantagem ou desvantagem para que ela consiga tomar as decisões. E às vezes, determinadas situações não tem muito o que se discutir, mas elas se sentem mais seguras quando informações pontuais são passadas, repassadas, tá? São críticos e muitas das vezes eles podem ser teimosos, são pessoas críticas, muito crítica, tá? E dependendo ainda, vendo que, por exemplo, uma determinada situação não está dando certo, mas ele quer ali provar que pode dar certo com ele. Já a característica do perfil ou estilo expressivo são aquelas características em que a pessoa ela não vai direto ao ponto, ela não vai direto ao assunto, ela conta uma história, né? Ela vai mostrar fotos, ela vai falar de tudo, vai falar pelos cotovelos, vai antes de entrar naquele assunto que ela teria que abordar. Então, tudo isso é como uma forma de estabelecer um relacionamento e que esse relacionamento ela tenha ali aquele pensamento, aquela perspectiva de que esse relacionamento vai ser duradouro. Então, a pessoa expressiva, ela sempre vai preocupar com esse relacionamento. Ela não quer só uma negociação ali, pronto, acabou. Ela quer um relacionamento duradouro. Ela quer que aquilo que está ali sendo decidido faça sentido, tá? Faça sentido entre ela e a outra pessoa. Então, ela precisa mostrar isso. Ela acredita que quanto mais ela aproximar da outra pessoa que está negociando, mais confiança ela poderá, né, ter ou depositar, dependendo aí da negociação. Então, no caso do perfil, né,
ou do estilo expressivo, essas pessoas, elas, para entrar direto naquele assunto, ela primeiro precisa de contar uma história, ela precisa de ver sua reação, ela precisa de saber se realmente você é uma pessoa de confiança para ela, uma pessoa em que ela poderia sim confiar e ter ali o desejo de um relacionamento duradouro na negociação. Então, essas pessoas que são expressivas, elas também têm umas características muito significativas. Pode não ser objetivos na situação, né? Isto é, eles podem se tornar um obstáculo na negociação. E, ao mesmo tempo, eles podem ser narcisistas e exibicionistas. Porque eles têm uma autoestima muito grande e eles acreditam que são inteligentes, bonitos, presentes e acabam, então, fazendo com que esse ar de superioridade possa se transformar em um obstáculo nas negociações. Essas pessoas também, elas são eloquentes, elas têm gestos largos e alta inflexão da voz, são aquelas pessoas assim que gostam de demonstrar, tá? E de achar que as pessoas precisam percebê-las. São movidas pela intuição, então acredita, né, nessa questão do acontecer e que esse acontecer não acontece de propósito, tem sempre um fundamento para isso. E além disso, buscam também popularidade e podem ser centrados em si mesmo. Eu sou bom mesmo, nossa, eu sou bom e não preciso de ninguém. Eu consigo resolver, eu consigo me decidir. Então, são essas pessoas que são muito centradas em si. Por fim, nós temos aqui, né, o perfil ou o estilo afável. O nome já diz, olha, afável. São aquelas pessoas delicadas que preocupam-se com os valores sociais, com o equilíbrio nas relações, né? Então, vai apresentar um tom de voz suave, gestos também suaves e fazem avaliações subjetivas, porque elas querem paz e têm apego à tradição. Então, elas gostam de agir conforme lhe foi passado, de mãe para pai, de pai para filho e assim sucessivamente. Não adianta para esse perfil ter pressa, porque eles são muito tranquilos, eles são muito gentis e eles levam um tempo maior para tomar decisão. Então, diferentemente do analítico, que o analítico ele é uma pessoa que analisa com base em informações, o afável não, o afável ele precisa sentir a energia, a temperatura do ambiente. Ele, querendo ou não, acaba subornando o pensamento ao sentimento. Essa pessoa busca as opiniões de outras para ajudar na tomada de decisão. Então, a pessoa afável é essa pessoa que é delicada, né? Aquela pessoa que pensa para falar. Então, buscam, neste caso, inconscientemente a aprovação dos outros. Então, ela tem muita preocupação nessa questão de que o seu comportamento, como que ele vai ser visto frente a outras pessoas, tá? Então, isso incomoda, né? Até porque a gente não tem que ficar preocupado com o que os outros pensam, não é verdade? Se a gente está seguindo certo dentro do, como se diz, né? Do limite nosso, então, ok. Então, elas buscam inconscientemente aprovações dos outros e uma relação de cumplicidade. Então, elas podem parecer indecisas, igual eu falei, mas não são indecisos, assim, são lá o analítico, tá? E o amor pode virar assim, olha, de uma hora para outra, ódio, tá? Então, ela pode sentir raiva e pode sentir amor. E o amor, quando se vira em raiva,
significa que ela sente que foi traída de alguma maneira, já que ela pensa mais com o coração do que com a razão. E esse perfil, ele também, né, pode ser do tipo depressivo e exigir mais atenção. Então, quando esse perfil, né, essa pessoa ela está num ambiente onde que tem pessoas conhecidas e desconhecidas, principalmente as conhecidas, elas sentem mais segura, mais à vontade quando ela percebe que tem alguém ali a toda disposição para atender às necessidades dessa pessoa. Bem, então, falando aí, né, dos 4 estilos ou dos 4 perfis, eu tenho, né, o pragmático, né, analítico, expressivo e o afável. Então, como negociar com cada um desses estilos? Sabendo que eu tenho pessoas que são pragmáticas, pessoas que são analíticas, pessoas que são afetivas e as pessoas que são expressivas. Como fazer? Bem, a primeira dica é buscar todas as informações possíveis sobre a pessoa, ou até mesmo sobre a empresa que vai participar, né, nesse processo de negociação, com o qual você irá tratar. Então, todas as informações possíveis serão necessárias para você construir o seu processo de negociação. Além disso, tem também, no caso aqui, a matriz dos perfis de comportamento, para que você possa rapidamente descobrir, né, até mesmo seu tipo de comportamento e como que você vai adotar, né, as estratégias para negociar com aquele perfil que você observou de cliente. Então, além disso, você também deve acrescentar características que você vai observando a cada um desses perfis, porque isso é muito importante para a formulação das técnicas de negociação. Outro aspecto também que você deve levar em consideração quando há essa questão ai, gente, cadê aqui? Só um minutinho que eu até me perdi, olha. Quanto a essa questão do negociador, né? Ou da característica da pessoa expressiva, é que elas gostam, né, também de popularidade, tá? Que era para ter falado, eu não falei. Então, elas gostam de ser centradas, né? Elas gostam de estar sempre ali no centro das atenções. Bem, e quais são as estratégias e as táticas que ali a pessoa do negociador, ao negociar com a outra parte, como que ela pode desenvolver essas estratégias e táticas, sabendo que ela já tem as informações, pelo menos algumas que sejam aí necessárias. Então, na tática, eu tenho o seguinte: a tática seria a maneira hábil de conduzir, de encaminhar ou ajustar um negócio, uma empresa ou uma discussão. Já a estratégia é o planejamento dessas ações para que a tática possa resolver. Então, visando justamente atender a um objetivo e procurando levar em consideração todas as variáveis possíveis. Então, a estratégia, ela vai traçar planos de ação em que ela vai analisar, vai considerar todas as variáveis possíveis, aquelas que influenciam e aquelas que não influenciam, aquelas que influenciam diretamente, aquelas que influenciam indiretamente. Então, isso tudo vem, né, ali desenhado, descrito em um plano de ação e que as ações é o que vão fazer com que aquele objetivo ele seja atingido. Então, após definir quais são as ações dentro do plano
Isso, então, é levado para a tática, que a tática, então, vai escolher dentro daquelas ações aquela que melhor se encaixa para a negociação com a outra parte. Então, para a gente definir aqui, olha, a tática, ela complementa a estratégia, na medida em que, uma vez definido o planejamento sobre onde queremos chegar e com quais resultados, então isso, ou seja, a estratégia para isso, né, nós devemos estabelecer e, neste caso também, considerar as diversas formas, que seriam as táticas, as técnicas para que o objetivo ou para que os resultados sejam aí, neste caso, alcançados. E essas táticas, esses esquemas, é o que será utilizado para alcançar os resultados que foram planejados na estratégia, tá? Então, por isso que a tática, ela complementa a estratégia. Não adianta nada eu desenvolver a estratégia, tá ali o plano de ação, mas eu não tenho a tática, eu não tenho o esquema, eu não sei quais ferramentas eu vou utilizar para agir, para colocar o plano em ação. Então, não adianta. Bem, para negociar melhor, né, você também precisa ser ou estar, né, consciente e conhecer dos assuntos a serem negociados sobre o ponto de vista técnico. Então, você precisa saber o que está sendo negociado. Você tem que ir já preparado para a negociação. Você já tem que ter buscado informações sobre os aspectos e tentar ali imaginar todas as possibilidades possíveis de acontecer ou não acontecer aquela negociação. E quando você faz isso, você já consegue, a partir daí, desenvolver ações que possam, né, contribuir com a negociação. Então, as técnicas, né, são as que vão contribuir com essa ação. Então, se eu tenho um negociador no perfil analítico, eu preciso de conhecer muito sobre o assunto que vai estar sendo tratado. Vou ter que buscar informações, as possíveis e as impossíveis, porque o estilo analítico, quanto mais informações você repassa, mais segurança eles sentem na tomada de decisão. Então, você pode se abastecer, né, imensamente de informações, de conhecimentos específicos para sentar e negociar com aquele perfil que é um perfil analítico. Então, é interessante. Bem, e aí eu tenho aqui os seguintes usos adequados, né, das estratégias e das táticas em negociação. Então, como é que eu vou usar essa tática, né, ou como é que eu vou usar das estratégias para que ali o processo, o andamento da negociação seja positivo? Primeira coisa, então, é você saber qual é o objetivo da negociação. Você precisa estabelecer quais são os objetivos que você quer atingir. E a partir daí, né, a partir de cada item, você deve compreender o contexto dos objetivos, para que, posteriormente, você consiga consumir, né, de informações para com a outra parte. Outra tática neste processo da negociação é a questão de querer apressar a parte na tomada de decisão.
Se essa pessoa, ela for uma pessoa analítica, ela vai ficar desconfiada. Por que que você está querendo tomar a decisão, me apressar, sendo que eu ainda estou analisando as informações? E isso não traz uma segurança na negociação. E quando tiver dúvidas, você deve reunir-se com o seu pessoal ou com os seus superiores hierárquicos para tirar essas dúvidas, porque essas dúvidas pode ser que elas venham atrapalhar a negociação naquele exato momento em que você está ali sentado com a parte que está participando da negociação. Bem, além disso, outra coisa que você tem que fazer é estar bem preparado, com um apoio, né, seguro de dados para você ali estabelecer claramente os objetivos, de modo que a outra parte ela não fique ali insegura ou na interrogação do que você está querendo dizer. Então, os objetivos, eles precisam estar bem definidos, claramente definidos. Além disso, você também deve manter ali uma flexibilidade na sua posição, no seu argumento, no seu entendimento. Você não pode ser tão assim inflexível, porque isso também atrapalha no processo de negociação. É você também abrir ali a mente para outras possibilidades, tá? Não ser tão metódico, não ser tão assim, eu nasci assim, vou crescer assim e vou ser sempre assim, né? É igual aquela música, né? Gabriela. Então, não é isso. Você tem que também ser flexível. E ser flexível não significa dizer que você está aceitando a goela abaixo aquela decisão. Não é isso. É o que? É você pensar, né? Que pode haver outras possibilidades, outros pensamentos, tá? Outros entendimentos, porque cada pessoa pensa de um jeito, tem um perfil de um jeito, tem um comportamento de um jeito, tem uma personalidade de um jeito. Bem, além disso, descobrir, né, a motivação para o que a outra parte deseja, porque quando você descobre essa motivação, fica mais fácil você se aproximar da outra pessoa. Você já encanta essa pessoa. Você você fazendo isso, a outra parte, ela também fica encantada, porque ela vai pensar, nossa, ele se esforçou para fazer aquilo que me agrada. Isso é muito bom. Bem, logo, também nós temos outros usos aqui adequados que seriam respirar ou respeitar a importância, né, da preservação e da dignidade pela outra parte. Se porventura aquela negociação ela não saiu da forma como você esperava, é o que? É você ter respeito pela outra pessoa. É você não querer tomar uma decisão que vá beneficiar você e que vá prejudicar a outra parte. Até porque nós não vivemos em um mundo sozinhos, não é verdade? Nós dependemos das relações, dos relacionamentos. E quanto mais relacionamentos duradouros nós temos, mais fácil fica as tomadas de decisão. Bem, ser também um bom ouvinte. Olha a flexibilidade aí também, ó, ser um bom ouvinte. Ouvir também faz parte deste processo. Construir uma reputação de ser justo, porém firme, tá? Então, você, na tomada de decisão, você realmente equilibrar, colocar ali na balança, custo-benefício, o que isso vai contribuir ou não para o meu dia a dia, tá? Então, eu tenho que parar e pensar nisso. E também controlar as emoções, porque às vezes as coisas não saem do jeito que a gente gostaria que fosse. E a ansiedade, às vezes, nos deixam atormentados por isso. Então, é ter esse controle. E aí é respirar. E se você está vendo que a negociação não está progredindo, pare. Pare e remarque uma outra negociação. Porque aí você já sabe, você já está munido de novo de informações que você pegou e que foi um entrave na hora da tomada de decisão, e você vai analisar cada uma desses entraves para que, quando houver a próxima negociação com esse
com essa parte, você já ter mais ou menos aí uma ideia, um ponto de vista que possa ser negociado. Então, tem que controlar mesmo as emoções. Bem, além disso, ter certeza quando há cada passo na negociação. Então, você ter certeza dos passos que você está dando, tá? E de que forma esses passos, eles se relacionam com todos os outros passos. Porque eu preciso, se eu estou dando passo, eu tenho que saber para onde. Esse passo meu, ele vai ao encontro do que eu estou querendo? Eu tenho que fazer sempre essa pergunta. Além disso, medir cada passo de acordo com seus objetivos. Então, vai ter objetivos que estão mais perto, os passos vão ser menores. Vão ter objetivos que estão um pouco mais longe, eu vou ter aqui os passos médios. E vai ter aqueles objetivos que estão lá, que aí eu vou ter que dar passos largos. Mas esse que está lá tem prazo, tem data também, né, para receber o feedback. Bem, além disso, né, ter certeza, então, de cada passo que você está dando e se esse passo que você está dando, ele realmente está indo ao encontro com os passos das outras pessoas. Medir a capacidade de acordo com os seus objetivos. Então, você também tem que traçar os seus objetivos reais, objetivos claros, bem definidos, para que você tenha condição de saber quais são aí os passos que serão necessários para atingir os objetivos almejados. Prestar muita atenção à redação de cada cláusula negociada. Porque se você deixa uma cláusula ali de forma intencional, ela pode, querendo ou não, te prejudicar lá no futuro. Bem, lembrar-se de que a negociação não é, por meio de sua natureza, um processo de achar o meio termo. A negociação, ela não pode ser pensada assim, porque as duas partes têm que sair ganhando. E como que essas duas partes podem sair ganhando? Vão pensando, tá? Aprender a compreender as pessoas, isso pode dar resultado durante a negociação. Então, você se colocar no lugar do outro, ter empatia, considerar o impacto das negociações atuais sobre os negócios futuros, de que forma isso pode acontecer, se é com base em treinamento, se é com base em informação acadêmica, se é com base em o desenvolvimento do mercado, enfim, eu preciso de considerar todos os impactos da negociação sobre as negociações futuras. Aqui, então, tem-se essas 10 dicas, né, de táticas e estratégias que devem ser aplicadas para ter bons resultados na negociação. Então, olha, não encare a negociação como uma guerra, apenas busque alternativas que vão trazer vantagens e benefícios, não só para uma das partes, mas sim para todas as partes. Se possível, planeje ali, olha, por escrito, a sua negociação, quais são os pontos que serão tratados. Isso poderá lhe possibilitar um melhor controle em relação à decisão que você vai tomar, se essa decisão ela foi eficaz, se ela foi efetiva ou se ela foi eficiente, tá? Então, não alimente demasiadamente o seu ego, querendo o domínio e exclusividade de todas as ideias, seja aquelas mais habilidosas, como daquelas ideias que parece que são ideias de outras pessoas. Além disso, aprenda a identificar a motivação dos outros, que vão se referir unicamente
ao dinheiro, por exemplo, mas também ao status, à projeção, à segurança, entre outros. Então, aqui neste caso, aprenda a identificar essas motivações para que você não fique, né, ali refém do dinheiro, que você não fique refém do status, da projeção e da segurança. Também leve o outro a tomar hipoteticamente o seu lugar, tá? Então, isso o ajudará a resolver um problema que você considerava sem solução. Então, quando você leva ao outro alguma situação hipotética para te ajudar a tomar a decisão, isso pode favorecê-lo nessa situação. Mostre convicção em seus argumentos, mas não inflexibilidade diante de novas ideias e condições. Então, não procure ser uma pessoa inflexível, mas sim flexível. Bem, ainda assim peça algo em troca e acrescente uma vantagem extra nesse produto ou nesse serviço. É só utilizar o momento da psicologia, né, ou psicologicamente certo, como o de, por exemplo, né, fechar o fechamento de um negócio ou abertura de um negócio. Então, peça algo em troca para justamente essa parte ela não declinar tão rápido. E por fim, né, a negociação de hoje, ela repercute na manhã, que seria aquilo que você deverá estabelecer a sua argumentação na premissa de que irá encontrar outras vezes com a mesma pessoa. Então, na negociação, você tem que saber que aquilo que você negocia hoje vai trazer reflexo para você amanhã. Então, você tem que tomar cuidado com, neste caso, a forma como você vai tratar a outra pessoa, porque lá na frente pode ser que você precise dela novamente e ela não vai estar à disposição. Bem, agora compatibilizando técnicas e diferentes estilos. Então, por exemplo, quando você está envolvido em algum procedimento de negociação, você já pensou que pode identificar o estilo da pessoa com quem está negociando, para, em função disso, agir e atuar para obter melhores resultados na negociação? Vocês já pensaram nisso? E a negociação, gente, ela acontece no nosso dia a dia. Não é só, por exemplo, porque eu não trabalho, que eu não pratico da negociação. Pratica da negociação, sim. Você pratica da negociação com o seu pai, com os seus irmãos, com a sua mãe, com as pessoas mais velhas. Você pratica, sim, tá? Dessa questão. Então, esse estilo, dependendo, né, na verdade, de qual estilo que você está negociando, você vai, a partir daí, né, agir e atuar para ter os melhores resultados na negociação. Então, quando você identifica ali o estilo da pessoa, quando você identifica as características dessa pessoa, o estilo de personalidade, né, você consegue, então, escolher aquelas técnicas que vão ajudar no processo de tomada de decisão. Bem, então, como bom negociador, você deve saber que deverá buscar identificar e também se adaptar ao perfil identificado do seu oponente. Então, se o seu oponente ele tem ali um perfil mais expressivo, você vai ter que se adaptar a esse perfil expressivo. Saber como lidar com pessoas que têm esse perfil expressivo, tá? Identificando, então, né, sem deixar de ser você mesmo. Você vai se adaptar ao perfil da outra pessoa, mas você não vai deixar de ser você. Isso também pode ser considerado como uma tática
que essa tática é denominada empatia, que é o que? É você se colocar no lugar da outra pessoa e não a criticá-la. Então, tenta fazer isso todos os dias para ver se você consegue evoluir neste processo das técnicas de negociação. Bem, quando nós falamos nessa questão da compatibilidade de técnicas e dos diferentes estilos, nós temos aqui o estabelecendo a comunicação, porque a comunicação ela é muito, muito, muito importante dentro da organização. Se eu não tenho comunicação, a minha empresa ela vai falhar. E aí eu tenho o report, esse report está relacionado à confiança, que é o quê? Ele cria um clima agradável e de confiança para a negociação. Ou seja, se coloque na mesma frequência mental de seu interlocutor. Então, se o meu interlocutor aqui está falando que vai fazer um compartilhamento de técnicas de diferentes estilos, como é que vai ser o tema aqui, né? Então, se eu estou falando dessa questão da frequência mental do interlocutor, eu preciso me adaptar a isso. Eu preciso criar um clima agradável, eu preciso de ter ali um comportamento que traga confiança na negociação. E aí, dependendo de cada estilo, eu vou comportar conforme reza a regra, tá? Assim, sempre que há report, a comunicação ela flui melhor e, consequentemente, as organizações também se atingem, né, o ambiente da organização. Bem, estabelecendo a comunicação com pragmático. Veja bem, então aqui report significa confiança. É você criar um clima agradável para a negociação, tá? Clima agradável para a negociação. Pois bem, agora você vai trabalhar com a questão do pragmático. Como é que eu posso desenvolver técnicas com esses pragmáticos? Então, não caia em tentação de tentar quebrar o gelo, tá? Não faça isso. Adote sempre a mesma postura do pragmático, seja direto, seja claro, seja específico, tenha segurança naquilo que você está falando. Então, adote essa mesma postura, porque as suas chances de criar um ambiente adequado à negociação serão, né, vertiginosamente. E aí você pode procurar responder atentamente e rapidamente todos os questionamentos. Você poderá mostrar a força do seu produto, do seu serviço, o diferencial dele em relação à concorrência, e aí você consegue, então, focar no interesse dele. Ele precisa saber por qual motivo ele está comprando esse produto ou esse serviço. E não esquecer de entregar tudo o que for prometido. Senão, né, aqui no caso, dificilmente você conseguirá ter sucesso ou chance de negociar com um perfil pragmático. Então, o perfil pragmático é aquele que ele quer dar razão a tudo, é aquele em que ele não é metódico, mas ele é uma pessoa também bem objetiva, quer que você vá direto no assunto, e assim sucessivamente. Já no caso do estabelecimento de comunicação com o perfil analítico, é uma das principais características para ao demandar uma grande quantidade de subsídios, e neste caso é melhor, né, alguém aí se munir de uma grande quantidade de informações para que isso possa trazer êxito, para que isso possa trazer bons resultados na negociação e também, né, na imagem do tipo de informações que o cliente ele vai ou que ele quer apreciar. Bem, no sistema analítico, nós temos algumas ações
que têm que ser evitadas de fazer. Aquelas que não vai contribuir com nada para esse processo. Como, por exemplo, não tente forçar o analítico a fechar um negócio. Deixa ele analisar, ele tirar todas as suas dúvidas, buscar informações para que isso possa ser possível, tá? Então, você poderá se encolher e levantar ainda mais questionamentos. Então, quando a pessoa que está ali negociando, quando ela pergunta, qual o preço ou qual a condição de pagamento, ele está querendo informações objetivas, ele não está querendo que você conte uma história para depois chegar ali na decisão, né, de escolher as opções, tá? Não é isso. Você tem que ser incisivo, você tem que procurar ser uma pessoa que tenha um raciocínio mais lógico. Além disso, você também deve abordar diversos aspectos apoiados em dados e fatos. Quando existe o estabelecimento de comunicação com o perfil expressivo, entende-se que esse perfil, ele baseia-se em relacionamento. Então, lembra o que nós falamos, né? Então, a pessoa, ela quer, né, um relacionamento duradouro. Então, isso indica que, inicialmente, em geral, deve-se quebrar o gelo e estabelecer uma boa prática aqui de conversa para que as pessoas elas se sintam mais seguras em fechar o negócio, tá? Além disso, a questão do compromisso e o comprometimento com prazos e condições oferecidas devem ser amplamente atendidas, porque esse perfil é cri-cri com esse aspecto dos prazos e das condições que devem ser implementadas. Amplamente aí neste caso de atender, né? Bem, e por fim aqui dentro desse estabelecimento de comunicação tem o da afável, né? Aqui neste caso o comportamento da a pessoa afável. Então, neste caso, você não pode ir direto ao assunto, você não pode ser objetivo, você também não pode querer tomar as decisões rápidas, não gostar de alguns aspectos que, na verdade, a outra parte, para ela não faz diferença nenhuma. Então, neste caso, você tem que ir devagar, você tem que ir com calma, você deve estabelecer, no primeiro momento, uma relação de cumplicidade. Então, para esse tipo de perfil, você não pode jamais já chegar assim e querendo já resolver, já contar todas as histórias possíveis, já colocar ali na mesa o processo, né, de negociação. Não, vá devagar, com calma. Procure estabelecer, então, uma relação de cumplicidade. Além, né, de conselhos, essa pessoa, ela também busca apoios para as suas decisões. Vejam bem, então, a pessoa afável, ela é delicada, mas, ao mesmo tempo, ela, como é que eu posso dizer? Ela confia nas pessoas. Ela gosta de ouvir, né? Ela gosta de ouvir outras pessoas para que ela consiga tomar aquelas decisões mais assertivas, tá? Então, além de conselhos, né? Esta pessoa, ela busca apoio para as suas decisões. Isto não significa dizer que essas pessoas sejam fracas. Não significa dizer isso, tá? Se apenas a pessoa ela precisa de quê? De sentir segurança, de que estão fazendo a coisa certa. Se demonstrar algo assim ainda meio que confuso, ela volta a estaca zero, tá? Então, se ele sentir tudo isso em você, criará um relacionamento duradouro. Inclusive, né, dessa forma que pedindo aí com que você traga ali a sua opinião com frequência. Então, praticamente, todas as decisões
essa pessoa vai lhe consultar porque ela criou uma relação de cumplicidade com você, ela criou uma relação de confiança e de segurança, tá? Então, essas pessoas, elas precisam ter segurança de que estão fazendo a coisa certa. E para isso, elas sempre se prendem às opiniões das outras pessoas. Bem, então olha, será que apenas identificando quais serão as suas estratégias, as suas táticas, ou até mesmo conhecendo alguns perfis possíveis dos oponentes na negociação, já é suficiente para ser um bom negociador? Então, eu já conhecendo o perfil, eu já conhecendo ali os meus oponentes, eu conhecendo os fornecedores ali da matéria-prima, isso é o suficiente para um bom negociador? Depende. Praticamente não, porque eu preciso de gerenciar, eu preciso de gestão, eu preciso, além disso, eu preciso de adaptação também. Então, e essa adaptação pode ser que não esteja reconhecido em relação aos oponentes, em relação às estratégias, às suas características. Às vezes está relacionado, por exemplo, com a região, né, com o espaço demográfico, tá? Com o espaço geográfico, com o comportamento aí do funcionário, né, do servidor, tá bom? Então, olha, as características e habilidades do negociador de destaque. Como é que é? Como que fica visível isso? Então, primeira coisa, nós devemos lembrar que o negociador, ele poderá ou ele deverá desenvolver outras características pessoais e também profissionais, visando o seu aperfeiçoamento. Então, temos que lembrar que o negociador, ele pode desenvolver também outras características e pode ser que ele também já tenha estudado você, naquilo que você está estudando aquele negociador, né, ou aquela pessoa. Então, aqui também nós temos as características e as habilidades às quais o negociador de destaque deve estar atento. Primeiro, conhecer profundamente o produto ou serviço ou a ideia que está negociando. Preciso de conhecer isso profundamente. Conhecer o mercado em que atua, vender soluções e agregar valores. Então, esses aqui são 4 aspectos, né, que realmente vai ditar todo esse processo. Bem, outras características que o negociador ele também deve ficar atento, né, está relacionado em vender adequadamente a imagem da empresa, valorizar, você colocar em destaque a empresa, fazendo com que ela possa ser, como é que eu posso dizer? Fazendo com que a marca ou com que a imagem da empresa seja reconhecida como uma marca de qualidade, que oferece produtos de qualidade, que tem princípios, que desenvolve processos de acordo com, né, a sustentabilidade. Então, isso é muito importante. Além disso, assessorar, gerenciar e também processar a questão das vendas. Então, associar e gerenciar o processo de vendas é fundamental para que a pessoa ela sinta segurança neste aspecto. E também desenvolver relacionamentos duradouros com os clientes, pensando sempre no futuro. Então, negociando o presente para manter relacionamentos futuros. Aqui eu trago uma figura que vai, né, querendo ou não, mostrar quais são aí as habilidades do negociador, onde ele deve ficar atento. E dentro dessas características e habilidades, as que mais
né, se destacam, as que mais o negociador ele precisa ficar antenado, são, né, a questão de você conhecer o produto. Se você vai sentar para negociar, você tem que conhecer o que é que você está negociando, tá? Pegar todas as características do produto, quais são aí os valores que este produto ele agrega para a pessoa, agrega ali para as organizações de modo geral. Então, você precisa conhecer as especificidades, tudo que seja relacionado ao produto, justamente se munir de informações, porque você vai encontrar pessoas ou a outra parte com diversos estilos, tá? Depois, conhecer também o mercado para você ter argumentos juntamente com a outra parte de que consumir do produto, de que adquirir o produto é uma das formas mais vantajosas de decisão. Então, conhecer o ambiente em que a empresa está inserida, conhecer quem são aí os clientes nesse ambiente, conhecer o comportamento, o estilo, as atitudes, as habilidades, as competências, tudo isso, né, frente ao produto. Agregar valor é você vender a imagem da empresa, agregando valor ao produto, você fazendo com que a outra parte ela tenha essa confiança na empresa, né, que ela consiga perceber que a empresa é uma empresa de destaque, é uma empresa que realmente tem um diferencial competitivo. E além disso, né, negociar, assessorar e gerenciar as vendas. Então, isso é um ciclo que vai perpassando para cada negociação, cada objetivo, tem que levar em consideração esse ciclo. Bem, aqui eu trago algumas das habilidades do negociador. Quais são essas habilidades? O que ele precisa ter? Quais características ele precisa possuir para fazer uma negociação eficiente, eficaz e efetiva? Primeira coisa, conhecer então profundamente o produto. Dominar todas as características do produto de A a Z. Dominar todos os custos relacionados ao produto. Dominar todo o processo logístico em relação ao produto. Então, esse conhecimento ele é essencial para que você consiga passar todas essas informações quando você for questionado e até quando você não for questionado também. Porque quando você começa a falar a respeito daquele produto ou daquele serviço para a outra parte, ela consideravelmente ela vai sentir ali mais à vontade em relação ao produto. Bem, conhecer o mercado, veja bem, então é conhecer tanto o mercado do seu produto quanto seus complementares e acessórios, que seriam os produtos substitutos. Então, se eu tenho um determinado produto e se tiver uma crise e nessa crise, qual seria o produto que ali o cliente ele pode adquirir em vez de adquirir o meu produto? Existe? Tem que estar olhando isso. Visitar os locais que sejam ali próximo daquilo que você quer vender, tá? Feiras, o setor, shoppings, tudo isso vai também ajudar na questão da habilidade. E buscar treinamentos constantemente com seus fornecedores, isso é importantíssimo. Quando ali o negociador ele se entra com a outra parte, ele vai estar vendendo soluções. Então, você não vende apenas o produto em si, porque se você vende o produto, é porque aquela pessoa, ela tem a necessidade de consumir aquele produto. Se ela tem a necessidade de consumir aquele produto, significa dizer que ela está resolvendo, né, aquilo que é necessário. É como se você estivesse solucionando ali o problema dela, tá? Então, você não vende apenas o produto em si, e sim tudo o que ele representa e pode facilitar a vida de uma pessoa. Também, monte pacotes, né, somando aí o produto, alguns serviços adicionais, justamente para agregar valor a esse produto ou serviço.
É como se fosse ali, olha, se você adquirir um, você ganha um brinde ou ganha algo a mais dentro deste pacote. Vender a imagem da empresa, né? Nunca esqueça disso. Você não é apenas um negociador ou um vendedor, você também representa a empresa. Então você tem que estar atento a isso. Você tem que estar atento a tudo que faz parte, né, ali aos reflexos que sobrepõem a imagem da empresa. Então, a imagem positiva da sua empresa perante o mercado lhe abre portas. Então, é necessário ficar atento a tudo que está ali à nossa volta, que esteja referido à organização, à marca, à estratégia, tá? Os processos produtivos, a qualidade do produto. Então, a organização, quando ela vende um produto com baixa qualidade e o consumidor, ele consome desse produto, ele vai lembrar que aquele produto está relacionado àquela marca, que está relacionado àquele estabelecimento onde ele foi vendido, onde esse produto foi vendido, onde foi comprado o produto. E quando você volta e vê esse produto, você já sabe, você vai relacionar aquele produto, aquela marca, aquela empresa. E se você faz esse relacionamento aí, olha, negativo, a tendência é de que você não compre lá mais. A imagem positiva da sua empresa perante o mercado lhe trará, então, obras, né? Então, fique atento em relação a isso. O negociar, né? Tenha a disposição constante de negociar. Então, utilize as suas táticas para que você tenha possibilidade de estar negociando em outras áreas, como, por exemplo, no pós-vendas, né? Então, muitos negociadores, eles se submetem a este momento e acabam perdendo excelentes oportunidades de fazer um novo negócio, né? De fazer aí uma nova técnica, né? Às vezes, vamos supor que eu não me vejo abrindo uma empresa, né? Mas eu me vejo melhorando processos. Assessorar, que é o mesmo que acompanhar o cliente, orientá-lo dentro ali de alguma eventual problemática. E isso, querendo ou não, quando você faz isso, você está demonstrando que para o cliente que ele é uma peça rara para a sua organização e que é o que vai diferenciar, né, essa ação dos demais concorrentes. Gerenciar. Não se limite a apenas acompanhar, né, o cliente em situações, problemas. Interfira também na medida que for possível ali para a defesa ali do seu cliente. Busque agilizar o processo para ele. Facilite, né? Facilite o processo, porque assim você também vai garantir a confiança do seu cliente frente ao produto ou serviço que está sendo consumido. Além disso, para desenvolver relacionamento duradouro, existem, né, aquelas situações que, querendo ou não, elas são danosas ao relacionamento, né, com o seu cliente, como, por exemplo, ligações não respondidas, promessas não cumpridas, prazos não respeitados, excesso de adulação no ato da compra. E depois disso, você acaba esquecendo o cliente, você nem lembra dele mais. Não, o ato da compra, você já está ali, olha, por aqui, nem querendo ver a cara daquele vendedor. E quando você compra, o vendedor some de vez mesmo, né? Então, atente para esses detalhes. Porque para desenvolver um relacionamento duradouro, você deve estar atento ao exposto, né, a tudo que deve ser praticado quanto a essa questão da atenção dada ao cliente. Pois bem, terminamos então mais uma aula da segunda semana. E na próxima semana, nós iremos trabalhar sobre os seguintes objetivos: apresentar as características e habilidades de um negociador,
avaliar as técnicas e aprender a estabelecer as etapas de uma negociação, refletir sobre a importância de se comunicar bem no processo de negociação e, por fim, entender o processo de motivação para ter sucesso em uma negociação, em que ambas as partes se saiam vitoriosas. No mais, bye bye, até a próxima aula.